Olá pessoal! Vocês já ouviram falar no etanol de segunda geração, o etanol 2G? Ele se encaixa nos biocombustíveis. Mas o que são biocombustíveis? São combustíveis cuja matéria-prima da produção vem de fontes renováveis. E essas fontes são geralmente vegetais, não sendo necessário o processo de fossilização, como ocorre com o petróleo, por exemplo. Sendo o etanol, através da fermentação da cana-de-açúcar, o de maior destaque entre os biocombustíveis. E então, o que é o 2G? É um biocombustível produzido a partir dos resíduos que são descartados do processo produtivo do etanol de primeira geração. Os resíduos que se destacam como principais fontes para a produção do 2G são o bagaço, que é o resíduo da moagem da cana, e a palha, que fica no campo depois da colheita da cana. E como é o processo produtivo? Depois da moagem e extração, para a retirada da calda, sobra o bagaço da cana e esse é descartado do processo produtivo do etanol 1G. E é aí que entra o 2G. É feito um pré-tratamento para desestruturar a fibra da biomassa lignocelulósica, de onde teremos um bagaço pré-tratado que irá passar por um processo de hidrólise enzimática. E um licor, que é a parte líquida do bagaço, que é composto por hemicelulose. Após isso, o bagaço pré-tratado vai passar pela hidrólise enzimática, onde ocorre a conversão da celulose em açúcares solúveis, ficando apto ao processo de fermentação com leveduras, onde ocorrerá a transformação de açúcares em álcool etílico. Após a fermentação, tem-se um vinho fermentado, que possui etanol em sua composição e vai ser separado através da destilação. Nesse processo, o líquido é colocado em colunas de destilação, nos quais é aquecido até evaporar, onde esse vapor passa por uma etapa de condensação, voltando ao estado líquido, obtendo-se o etanol, ficando pronto assim o que conhecemos como álcool hidratado, usado como etanol combustível. Com o álcool hidratado preparado, basta retirar o restante da água através da desidratação, obtendo-se assim o álcool anidro, que será misturado à gasolina e também será utilizado como combustível. Então, pessoal, eu queria trazer aqui para vocês um pouquinho sobre as vantagens e desvantagens do etanol de segunda geração. Temos grandes vantagens, como primeiramente o aumento da fabricação desse etanol em até 50% sem ampliar nossas áreas de cultivo. Então a gente pode manter nossas áreas de cultivo e aumentar a produtividade em 50% se formos utilizar esse etanol de segunda geração. Também temos a possibilidade em produzir biocombustível mesmo durante a entre-safra, justamente porque a entre-safra da cana, no caso, justamente porque a gente pode utilizar os subprodutos da cana para aproveitamento e produção dessa energia. E além disso, temos a possibilidade de utilização de insumos já disponíveis nas unidades de produtores de álcool e açúcar, apresentando uma vantagem mais logística e estratégica do negócio. O que podemos salientar é que existe uma considerável redução da emissão de carbono durante a produção, que contribui para gerar um combustível ainda mais limpo. A maior desvantagem ligada ao etanol de segunda geração são justamente os custos que são necessários para a produção dessa fonte de energia, tanto com equipamentos quanto com a produção de biomassa. Por ser uma fonte de energia nova, temos alguns impasses em relação à estruturação, à mão de obra e equipamentos para que possam ser produzidos. Quanto ao que se refere ao contexto de inserção do etanol 2G, programas de incentivo do governo visando melhorar o gerenciamento da matriz energética brasileira foram criados, e eles tiveram base como uma fomentação fornecida pelo setor público às empresas como incentivo para produzir, biocombustíveis, combustível através de biomassas. Um desses programas é o Proálcool, surgido em 1963, diante da crise do petróleo, e tinha um incentivo à produção de bioetanol, produzido a partir do caldo concentrado da cana-de-açúcar e com tecnologias de processamento já bem maduras. Desde 2011,
o setor sucroenergético acumulou dívidas que têm crescido. E por conta dessas crises passadas, o setor ele aponta alternativas para enfrentá-las. Diante dessas alternativas, tem-se o desenvolvimento tecnológico e científico do setor para sobreviver às crises. Dentro desse desenvolvimento entra o melhoramento genético com a cana-energia. Então, tem-se a cana-de-açúcar selvagem, a cana-de-açúcar tradicional, utilizada pela maioria das usinas, e a cana-de-açúcar e a cana-energia aprimorada, do tipo 1, e a cana-energia selvagem. Essas duas foram feitas a partir de cruzamentos que se mostraram eficientes, e essa cana-energia, diferentemente da cana-de-açúcar, ela tem mais propensão para a obtenção do etanol, 2G do etanol, do que a cana-de-açúcar. A cana-de-açúcar é para o setor açucareiro, enquanto a cana-energia, feita através do melhoramento genético, é utilizada para justamente para a obtenção do biocombustível. Com relação à colheita, para o procedimento, tendo a cana-de-açúcar como exemplo, a colheita ela é uma tarefa interessante, pois ela está dentro desses fatores para a superação de crise, porque um fator é executar na prática o conhecimento científico e tecnológico para superar essa crise, e de outro lado está em utilizar técnicas eficientes para gestão da área de cultivo, fazendo com que haja redução de custos no manejo da área, e a colheita mecanizada entra justamente dentro desse aspecto. Então, pensando na cana-de-açúcar como exemplo, por que eu falo isso? Porque é do palhiço da cana-de-açúcar que se faz o etanol, o biocombustível. Então, na colheita, primeiro vem a colhedora, o conjunto transbordo, com o conjunto trator-transbordo para limpeza, depois um assimilador que vem recolhendo esse palhiço, a enfardadora faz o palhiço em formato cilíndrico ou prismático, depois vem a recolhedora, e a recolhedora coloca esse enfardo nos caminhões e que transportam esse fardo até a usina para ser processada. Como consideração final, o biocombustível de segunda geração, ele é classificado dessa forma em função da maturidade tecnológica, do balanço energético e o nível de emissão de gases estufa e do uso da matéria-prima, porque ele já é mais elaborado do que o de primeira geração. Ele explora o bagaço e a palha da cana, que normalmente são queimados para a cogeração de energia. O produto, ele apresenta tecnologias de produção ainda em desenvolvimento, sob uma ótica de escala comercial, por conta da inserção da cana-energia no mercado, que ainda não está plenamente em todas as usinas, sendo utilizado em todas as usinas para processamento do bagaço de cana. Porém, esse é um setor que está com potencial, que tem potencial de destaque dentro do setor sucroalcooleiro brasileiro e que incrementa a matriz energética. Esse é o referencial bibliográfico. Muito obrigada pela atenção.